O Deus do universo de Saitama apareceu, ao menos para alguns escolhidos que puderam contemplar algo fora do comum até mesmo para os padrões desse mundo. Esses escolhidos receberam um pouco do poder cósmico dessa entidade em troca de se tornarem servos da vontade da divindade. E parece que o objetivo é eliminar Saitama, considerado como os punhos que desafiaram Deus. Por isso hoje vamos conversar um pouco sobre todos os servos de Deus que já apareceram e sobre o encontro deles com essa divindade. Mas primeiro canalize o poder cósmico no botão do like para fortalecer e se inscreva no canal para ajudar ainda mais. Vamos ao vídeo. O primeiro dessa lista é o Imperador Sem Teto. Ele é um executivo da Associação de Monstros e classificado como ameaça dragão, porém ele de fato não é um monstro, mas apenas um humano com poderes. Inclusive se ele fosse um herói poderia facilmente ser classificado como de um rank S. Esse humano tinha uma vida frustrada como funcionário assalariado, sendo explorado no trabalho, porém tinha uma visão simples da vida e adorava contemplar o céu no parque. Por conta do amor pela natureza e sua grandiosidade, via que a sociedade humana era podre e que as coisas criadas pela humanidade nem de perto eram equiparáveis às da natureza, além de criticar o sentimento de posse que o homem tem por tudo que é da natureza. Tomado pelo sentimento de ódio pela sociedade humana, ele chegou à conclusão de que a única forma para ele voltar para a natureza era a sua própria morte, e assim ele tentou tirar sua própria vida. Mas nesse momento aparece uma figura enigmática, que ele mais tarde chama de Deus, e diz a ele que entende os seus sentimentos pela natureza egoísta dos humanos e que ele não precisa morrer, concedendo a ele poderes que mudam assim sua vida. De Deus, o Imperador Sem Teto ganhou a capacidade de criar e manipular bolas de energia infinitas. Essas bolas de energia tinham diferentes tamanhos e eram bastante precisas. Assim mesmo o Imperador Mendigo, sendo um humano sem grande resistência, poderia combater heróis de classe S, e inclusive ele tinha medo que esse fato fosse descoberto. Quando o Imperador Mendigo está finalmente encurralado pela Associação de Heróis, vê a figura gigantesca de Deus surgindo na lua. Logo em seguida ele é transportado em visão para grande campo florido, onde Deus em sua grande magnitude aparece para ele. Deus então tira os poderes que ele deu ao Imperador Sem Teto e assim ele perde os poderes e a vida, se desintegrando logo em seguida na frente do Zombie-Man. Psychos. O segundo dessa lista é a Psychos, uma grande telepata. Ela é um executivo da Associação de Monstros e classificado como ameaça dragão. Porém ela, como Imperador Sem Teto, de fato não é um monstro, mas apenas um humano com poderes. Inclusive poderia facilmente ser um herói, mas preferiu ser o líder que trabalha da escuridão, usando seu boneco de carne para guiar a sua associação. Ela tem um passado não tão bem apresentado, mas o que sabemos é que foi em parte traumático. Vemos ela recrutando Orochi quando ainda era humano. Eu, por exemplo, fiquei com dúvida se ela tinha se tornando uma criatura diferente ao longo do tempo. Mas como foi revelado, ela na verdade estava refugiada bem mais profundo em sua sala da Associação de Monstros. Mas isso eu vou falar mais na frente. Embora possa haver dúvidas sobre o motivo dela viver isolada, sabemos que seu comando por meio do seu boneco ou marionete era algo incrível. Afinal, mesmo estando longe do seu corpo, sabia tudo o que acontecia. Sendo uma grande estrategista, ela por exemplo identificou as fraquezas dos heróis e enviou para enfrentar cada herói um monstro compatível com os poderes de cada um. Além disso, ela é capaz de manipular vários drones que ficam voando e avisando o que acontece, e até mesmo a gravidade por meio do seu corpo falso. Quando a Psychos foi descoberta pela Tatsumaki, estava bem distante nas entranhas da Terra em seu luxuoso escritório, porém para isso Tatsumaki precisou derrotar o boneco dela, que tinha grandes recursos, como por exemplo usar as pedras e a gravidade para criar uma prisão para Tatsumaki, mas de nada adiantou. Tatsumaki então arrastou a telepata para onde estava e a rival fez a mesma coisa. Quando ambas estavam frente a frente, vimos o grande poder da Psychos, com a liberação de raios pelos olhos, controle da gravidade, escudos de energia entre outras coisas, mas para ter atingido esse nível ela recorreu a um elixir que fazia seus poderes aumentarem. Psychos então, percebendo que não poderia vencer, se juntou aos restos de Orochi para extrair dele os seus poderes e até mesmo ele tentou assumir o controle, mas ela prevaleceu. Enquanto estava se fundindo com Orochi, ela teve a visão de um encontro com Gold, tornando ela ainda mais forte. Inclusive ela própria disse que estava mais forte que a heroína de classe S. O poder que ela recebeu de Gold e que já tinha tornou ela em um monstro, talvez nível Deus,
capaz de afetar toda a vida na Terra. Com apenas um raio, por exemplo, ela partiu milhares de quilômetros de nuvens e deixou a Tatsumaki totalmente esgotada. Devido aos seus poderes, ela precisou ser parada por mais heróis de classe S, mas foi sem dúvidas um excelente servo de Gold, já que tinha como objetivo eliminar todos os humanos. Garou. Garou é um humano que se denomina monstro, sendo também conhecido como caçador de heróis. Garou é antigo discípulo de Being, mas foi expulso do dojo de ter atacado todos os seus antigos companheiros. Garou então se tornou um inimigo da Associação de Heróis ao atacar gratuitamente heróis em serviços e mandando vários deles para o hospital, gerando vários problemas principalmente para heróis de classes mais baixas e até para heróis da classe S. Garou é um grande gênio das artes marciais, tendo recebido o treinamento de um dos maiores artistas marciais do mundo, o Being, dominando tudo que seu mestre poderia ensinar, principalmente a técnica punho da água corrente que ele aprimorou muito bem. O que faz dele um monstro diferente, já que ele é treinado não apenas para usar a força física, mas para canalizar nos pontos certos do corpo do adversário com energia do ataque e bloquear também poderosos ataques. Sem falar que sua força física se encontra em um nível de heróis de classe S e é muito mais jovem do que seu mestre, estando assim no melhor do seu desempenho como artista marcial. Mas falar apenas da loucura e do incrível poder que esse vilão tem não é suficiente para entender essa ameaça. Durante a luta contra o seu mestre, Being, foi revelada uma lembrança antiga de Garou em que ele era uma criança tranquila, mas sofria muito nas mãos dos outros garotos e por isso ele era uma criança solitária. Devido ao seu passado triste e traumático, Garou então vira um caçador de heróis, para desafiar a lógica da sociedade e seus campeões. E vemos assim várias vezes os heróis de classe baixa sendo humilhados por Garou, que os trata com desprezo e até tratando eles como amadores. Garou inclusive exige que sejam heróis de classe S os que devem lutar contra ele. Contudo, vimos também momentos em que Garou foi capaz até mesmo de interagir com um garoto no parque, mostrando que ele não odeia exatamente todo mundo, mas apenas heróis e pessoas que estão no controle da sociedade. No primeiro encontro entre Garou e Gold, Garou bate na mão da entidade, que estava transformado no mestre dele, pois ele sabia que seu mestre nunca seria tão molenga assim com ele. Gold então explica que mesmo assim ele tocou na mão dele e isso já era suficiente. Enquanto isso, Garou sentiu a mudança em seu corpo. Garou ainda pergunta o que ele fez e Gold explica que ele será o seu avatar e ainda explica que ele já sabe o que fazer com o poder, desaparecendo logo em seguida. Logo em seguida o corpo de Garou recebe grande quantidade de poder e Garou se torna um ser mais poderoso e finalmente entende todo o fluxo de energia do universo, tornando-se um só com essa energia, mas mesmo assim se negando a ser apenas uma marionete de Gold.